Por vezes o Senhor nos pede coisas que são fáceis de fazer ou fáceis de dar. Às vezes o Senhor nos pede coisas que parecem óbvias, lógicas. Às vezes o Senhor nos pede coisas que nós dizemos assim, até que enfim. Até que enfim que o Senhor me pede isto. Quase que podemos dizer até que enfim que o Senhor me permite isto. Mas e quando o Senhor pede alguma coisa que não parece fazer muito sentido? E quando Ele nos pede coisas que custam? Não necessariamente dinheiro. Custam a fazer, custam a dar, custam a largar. E quando o que Ele pede é o centro da nossa vida, é o centro do nosso coração. Se Ele é o Senhor, e nós gostamos de dizer isto com frequência, Ele tem direito, mesmo de exigir aquilo que nós consideramos ser o mais importante. Servos não discutem. Servos obedecem. Servem no entendimento de que este é a razão da sua existência. Abraão vai ser testado. Segundo os rabis judaicos, ele teve 10 testes. Esse é o 10º, talvez o maior de todos. Dizem que à medida que os cursos vão ficando complicados, os testes são mais difíceis, não é? E ele vai mostrar, sobretudo neste texto, a razão pela qual ele é chamado o pai dos que creem. Gênesis capítulo 22. Vamos fazer de uma forma diferente com o capítulo 22. Eu creio que os irmãos conhecem a história. Nós vamos ler o capítulo 22 não todo de uma vez, como temos feito habitualmente. Nós vamos ler um versículo de cada vez e nós vamos vendo versículo a versículo com calma, sem pressa, porque nós queremos realmente tirar aquilo que este texto tem para o nosso coração. Este é um dos episódios mais marcantes da história religiosa mundial. Ponto. Há poucas histórias tão extraordinárias e marcantes quanto estas. O livro de Gênesis tem algumas, que são muito especiais, a criação, a queda do homem, mas esta é uma das histórias extraordinárias do livro de Gênesis. Talvez o episódio do Êxodo seja algo também com uma grandiosidade diferente, mas são aqueles grandes episódios que ficam na história. Este capítulo 22, ou a história aqui contada, o episódio aqui narrado, é altamente valorizado pelas 3 religiões monoteístas do mundo. O judaísmo, pela sua ordem de surgimento. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As 3 valorizam muitíssimo esta festa. Para os judeus, é o exemplo máximo da fé de Abraão. É aquilo que coloca Abraão no topo, digamos, da lista daqueles que realmente creem em Deus. É a confirmação, a última confirmação e aquela mais forte da promessa que foi dada ao próprio Abraão e ao povo de Israel. Este episódio serve para os judeus como uma preparação para a história do Cordeiro da Páscoa, porque ali também vamos ter um cordeiro e ali também vamos ter primogênitos envolvidos. Este episódio é sempre contado para o contexto dos mártires judaicos, porque os judeus também têm os seus mártires, também têm aqueles que morreram pela sua fé. Para os judeus, este texto é chamado a queda. A queda em hebraico é a expressão amarrar. E lembra-nos, por causa da ideia do texto de quando Abraão vai amarrar a Isaac. E este é o título que lhes dão. Para os cristãos, este episódio é a ilustração perfeita do sacrifício de Jesus. Apresenta-nos o Cordeiro como o elemento sacrificial, que depois vai entrar em todo o sistema do Antigo Testamento, mas que vai ser cumprido de forma final em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo, para nós, para os cristãos, esta história é uma história que aponta para Jesus, que mostra o caminho para a salvação. Para os muçulmanos, irmãos, este episódio também é muito valorizado. O Tabaski, ou
Eid al-Adha é um dos maiores festivais muçulmanos do ano. Ele acontece no terceiro dia da peregrinação que todos os muçulmanos têm que fazer. A peregrinação anual a Meca. Todo muçulmano tem que ir pelo menos uma vez na sua vida a Meca. Se puder, pelo menos é esta a regra que eles têm que cumprir. No terceiro dia do festival da peregrinação, os muçulmanos que estão em Meca, aqui no caso a fotografia é de lá, mas em qualquer lugar do mundo, os muçulmanos lembram esta festa. Separam um carneiro e sacrificam o carneiro para, desta maneira, lembrar-se daquilo que aconteceu neste episódio. Na nossa experiência entre muçulmanos na África subsaariana, esta festa era uma das grandes festas do ano. A única semelhança que eu posso dar aos irmãos é que esta festa equivalia ao Natal, porque era normalmente nesta ocasião que o pai de família dava um vestido novo à sua esposa e alguma coisa aos seus filhos. Portanto, era um dia de usar roupa nova. E então esta festa, todas as famílias separavam um carneiro, sacrificavam o carneiro. O elemento masculino mais velho da família sacrificava o carneiro para personificar ali Abraão, e desta maneira eles lembram, a cada ano, esta festa, ela é uma das festas mais importantes do calendário para os muçulmanos. Vamos então ao texto, irmãos. Gênesis 22, verso 1, diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Deus vai provar Abraão. Algumas traduções que alguns irmãos têm podem dizer tentar. Pode ser que o irmão tenha esta palavra. Esta tradução, os irmãos perdoem-me, mas não é muito feliz. A palavra no original dá claramente a ideia de prova. E não é feliz pelo seguinte: biblicamente falando, é muito claro de que a tentação nunca vem de Deus. Foi o que Tiago escreveu, e nós podemos encontrar na sua carta, capítulo 1, verso 13, em que ele diz o seguinte: Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Certo? Portanto, não vamos... Se há essa versão, está aí na sua Bíblia, não fique zangado, mas não é a melhor tradução da palavra. Aqui nós estamos a falar em termos de prova, e a diferença é significativa. Convido os irmãos para verem esta diferença neste pequeno quadro. Há aqui a necessidade de nós percebermos que existe diferença entre a provação, a prova que vem de Deus, e a tentação que vem do mal, certo? As provas vêm do Senhor, as tentações são do inimigo. E qual é a diferença, ou quais são as diferenças mais marcantes? A prova tem como objetivo fortalecer. Ela é dada para nós ficarmos mais fortes, enquanto que o objetivo da tentação é deixar-nos fracos, tirar-nos a nossa força. O alvo, ou a maneira como o Senhor usa a provação, é para nos fazer crescer na fé. Por isso é que Ele nos prova. Nós podemos sair mais fortes, enquanto que o objetivo da tentação é nos fazer cair em pecado. São coisas diferentes. A provação é para ser valorizada. Quando nós passamos por ela, pela provação, devemos compreender que é uma provação, devemos perceber que é uma prova dada pelo Senhor, devemos pedir a Ele que nos dê a capacidade de vencê-la, de ultrapassá-la com firmeza. A tentação é para ser vencida, é para ser vencida, é para ser ultrapassada. Ninguém diga, por outro lado, que a tentação vem de Deus, e ninguém diga que a tentação não tem escapatória. Porque a palavra também diz que o Senhor sempre nos dá condições, de alguma maneira, de nós podermos vencer. O alvo do Senhor, através da provação, é que nós vençamos. Ele quer que nós fiquemos mais fortes. Podemos pensar na provação como aquele exercício que torna o músculo mais capaz. Não é algo para nos magoar, não é algo para fazer uma ruptura muscular e nós ficarmos incapacitados para mexer. Esse é o objetivo da tentação. Portanto, há aqui alvos diferentes. Há um limite. Normalmente, aquilo que faz com que o nosso músculo fique mais forte, há um limite. Nós podemos ir até um certo ponto. A partir dali, vai nos prejudicar. O inimigo só tem alvo de prejudicar. É só isso que ele quer. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, disse que o inimigo só vem para roubar, matar e destruir. Ele não tem outro propósito. É evidente que Deus não queria que Abraão caísse. O que Deus está à procura é que Abraão
se fortaleça, está a testar Abraão, a provar Abraão, a verificar a sua fé. E é muito interessante, irmãos, porque o texto diz assim: Deus disse a Abraão, Abraão, e Abraão respondeu, Hanani. A expressão que Abraão usa no original é uma expressão de prontidão absoluta. Talvez a melhor maneira de nós podermos entender seria a reação de um soldado quando vê um militar, um superior chegar. Ui! Absolutamente pronto, não é? Imediatamente responde. Não existe ali um pestanejar. Abraão! Vá lá, senhor. Não tem nada a ver com isto, não é? É um responder imediato. A capacidade de estar pronto para agir. Eu não sei quantas vezes o Senhor falava com Abraão. Nós temos no relato bíblico momentos em que vemos que talvez tenham-se passado anos em que não há um relato. Ou então o texto não nos diz todas as vezes que o Senhor falou com ele. Mas seja como for, quando Deus chamava Abraão, Abraão estava mais do que pronto. E esta expressão é muito interessante porque ela vai acontecer 3 vezes no texto. A primeira vez que ele diz, eis-me aqui, ele diz à palavra de Deus. A segunda vez ele diz à pergunta do seu filho, quando o seu filho pergunta-lhe, pai, e ele imediatamente está pronto para atender o seu filho. E a terceira vez ele vai responder novamente à palavra do anjo do Senhor. Então é muito interessante isto porque nos dá a entender nas nossas vidas, como exemplo da experiência de Abraão, que nós devemos estar prontos. A nossa prontidão para responder deve existir, sobretudo e em primeiro lugar, ao Senhor e à nossa família, certo? Que são as prontidões que Abraão mostra neste texto. Pronto para responder ao Senhor, eis-me aqui. Esta é a expressão que ele usa. Diz o versículo 2, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem amas, Isaque, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. É curioso, não sei se os irmãos ao lerem esse texto percebem, que o texto parece trabalhar aqui algum suspense na maneira como o Senhor fala com Abraão, não é? Ele vai acrescentando expressões a respeito de quem ele quer referir. Ele diz, o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas, Isaque. É muito interessante, parece que não quer deixar dúvida. Os rabis judaicos veem neste versículo, ou nesta colocação, quase que um diálogo. Eles imaginam que Deus falasse com Abraão e Deus dissesse, toma o teu filho, e Abraão teria dito, pois por acaso eu até tenho 2, Senhor. Não. O teu único filho. Pois realmente, Senhor, eles são únicos. Cada mãe só teve um, portanto, há 2 filhos únicos que eu tenho. Aquele a quem tu amas, mas é que eu amo os 2, Isaque. Parece que há aqui um diálogo, ou pelo menos é sugerido pelos mestres judaicos um diálogo, para que não haja nenhuma dúvida. É este filho, é este que eu estou a falar. O Senhor vai ao coração, ao centro da vida de Abraão. Aquilo que era o mais importante e valioso para ele. Nada mais tinha tanta importância. Agora tu pegas neste teu filho, tu vais à terra de Moriá. A terra de Moriá ficava a norte da região que ele estava a ocupar nesta altura, onde é hoje provavelmente a cidade de Jerusalém, uma das colinas da cidade de Jerusalém, e oferece-o ali em holocausto. O holocausto era o sacrifício totalmente consagrado ao Senhor. Havia muitos sacrifícios, vários diferentes. Muitos dos sacrifícios permitiam que parte da carne fosse partilhada pelo ofertante. Então, além de oferecer a carne, o ofertante também comia, não é? Parte era para oferecer em sacrifício, parte era para fazer um churrasco. Literalmente, irmãos, não fiquem ofendidos com esta expressão, era isso que eles faziam. O churrasco tinha que ser feito ali, no local sagrado, e tinha que ser celebrado ali. O Senhor não tem nada contra nós termos prazer ou proveito naquilo que Ele nos oferece. Portanto, era assim mesmo. A parte era oferecida, uma parte o povo comia, satisfazia-se, alegrava-se na presença do Senhor. Mas o holocausto era um sacrifício diferente.
O holocausto era para ser consumido totalmente pelo Senhor. Era colocado todo no fogo e era para queimar tudo, não sobrava nada. E Deus diz, pega o teu filho, aquele, o centro da tua vida, a coisa mais valiosa que tu tens. Vais lá às montanhas na região de Moriá. Não é aqui ao pé de casa, é lá. Tens que deslocar. Eu vou-te mostrar a montanha. E quando tu chegares lá, sacrifica-o em holocausto. Curioso, irmãos, que estes sacrifícios eram comuns entre os pagãos. Abraão já os tinha visto certamente à sua volta, não era propriamente uma surpresa, mas Deus nunca tinha pedido sacrifício humano. A lei não tinha sido dada. Mais tarde, quando a lei for dada, o sacrifício humano é negado, é proibido de forma específica. É o que está em Deuteronômio, capítulo 18, verso 2. Diz, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho. É muito claro, mas o tempo da lei não chegou, irmãos. Faltam 400 e tal anos para a lei poder ser estabelecida. É curioso nós pensarmos aqui, ou talvez alguém possa questionar e dizer assim, mas espera aí, Abraão aceita assim, pacificamente? Não vai discutir nem nada. Abraão não é o tal que consegue dialogar com Deus. Então, quando Deus disse que ia destruir Sodoma, Abraão não foi lá no monte e ficou lá a discutir com Deus um tempão. Oh Senhor, e se houver 50? Olha, e se forem 45? E se forem 40? Ficou ali a regatear com Deus um tempão e aqui ele simplesmente aceita e não discute, apesar de ser a coisa mais valiosa para ele. É uma pergunta legítima. Mas há algo que é interessante pensarmos aqui. Quando estamos a falar sobre a destruição de Sodoma e o sacrifício de Isaac, temos duas coisas completamente diferentes. Porque no caso de Sodoma estávamos a falar em execução. E no caso de Isaac estamos a falar de sacrifício. No caso de Sodoma estamos a falar de punição por culpa. E aqui estamos a falar por sacrifício exigido pelo Senhor. No que dizia respeito à punição pela culpa, Abraão é capaz de conversar com Deus. Será que não há justiça? Não há algum justo? Mas aqui, apesar dele poder considerar o seu filho inocente, porque ainda jovem, ainda de alguma maneira justo ou puro, não há discussão, porque Deus pede o sacrifício. E, portanto, não há que debater. A terra que o Senhor designa é a norte, para onde Jerusalém vai. Nós entendemos, biblicamente falando, que seriam as elevações, aquela zona elevada que mais tarde vai pertencer à tribo de Judá, na tradição judaica, baseado nos textos do Antigo Testamento, claramente indicada o Monte Moriá, o sítio onde mais tarde Salomão vai construir o templo. E nós encontramos isso quando lemos o segundo livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de Ornã, o Jebuseu. Reparem, irmãos, que aqui não é referido o sacrifício. É apenas falado de Davi, porque foi o local onde Davi viu o anjo e fez o pacto com o Senhor, na altura em que Deus estava a trazer uma praga como castigo ao pecado que tinha acontecido. É por isso que Salomão vai usar aquele local. Não está ligado com Abraão. Mas, como fala do Monte Moriá e como a expressão em Gênesis é, os judeus entendem que estamos a falar do mesmo local. Hoje, no local, existe uma grande mesquita. Todos os irmãos conhecem esta imagem, a imagem de Jerusalém. Ali, aquela mesquita com aquela cúpula dourada, é uma das mais famosas do mundo inteiro. Não sendo muito grande, é uma mesquita pequena, mas é uma das mais famosas pela sua riqueza. Ela foi construída no ano 691 depois de Cristo e é conhecida como o Domo da Rocha. É uma mesquita muito bela, podem ver. Não sei se algum irmão aqui já esteve lá. Além da irmã, a irmã já esteve em todo o lado, irmãos. Os irmãos querem saber, perguntem a ela. Mas pronto, entrou também? Entrou? Entrou. Então dentro, irmãos, tem uma pedra muito grande, uma rocha muito grande, que segundo os muçulmanos, foi a rocha onde Isaac foi colocado, aliás, Isaac não, foi colocado o filho de Abraão para ser sacrificado, certo? Esta é a tradição. Dizem até os muçulmanos que se vê na rocha sinais da pegada. Aí faz-me lembrar ali aquela rocha que a gente vai ver na Nazaré, não é? Que tem lá a pegada do não sei das quantas, que depois caiu. Os irmãos
conhecem a tradição portuguesa sabem disto. Nós não aceitamos exatamente esta tradição muçulmana por duas razões. Primeiro, porque o texto bíblico diz claramente que Abraão constrói um altar. Os altares eram feitos com pedras soltas e, portanto, tinham que ser construídos. E ali temos apenas uma grande rocha. E segundo, que para os muçulmanos o filho que foi sacrificado foi Ismael e não Isaac. E a palavra do Senhor é muito clara e específica, como acabamos de ler, em que Deus designa especificamente Isaac para o sacrifício. Verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaac, o seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. A prontidão de Abraão é extraordinária, não é, irmãos? Ele não ficou uma semana à espera, não ficou um mês, ele não pediu tempo ao Senhor. O Senhor mandou, deu-lhe uma ordem específica, apesar de que esta ordem doía no seu coração, apesar de que ele provavelmente passou a noite a pensar como é que aquilo podia fazer sentido. O texto diz que ele levantou de madrugada, cedo, para fazer aquilo que Deus tinha dito que ele devia fazer. Ele não explica a ninguém aquilo que tinha recebido da parte do Senhor. Eu posso imaginar, por aquilo que nós já lemos a respeito de Sara, não seria muito fácil compartilhar com a Sara esta proposta, não é? Certamente não teria corrido nada bem. Portanto, ele simplesmente disse a Sara que ia sacrificar, ou que ia fazer alguma viagem com o filho. Não havia muito que discutir a respeito desta situação. Ele vai levar 2 jovens escravos, era natural, a viagem ainda ia demorar um bocadinho, haveria que levar uma série de coisas, mantimentos, etc. Ele precisa, além dos animais de carga, destes jovens para poder ajudar no caminho, e ele também leva lenha para o sacrifício. Há algumas questões engraçadas a respeito desta lenha. Será que ele não achava lenha lá no local onde ia fazer o sacrifício? Mas tendo em conta que a lenha era algo valorizado, algo que tinha importância naquele contexto, ele não quer gastar a lenha que eventualmente seja de outros. Leva a sua própria lenha, aquilo que lhe custa a ele. E mais ainda, irmãos, diz assim que ele fendeu a lenha para o holocausto. Estamos a falar de um homem de 100 e qualquer coisa, por volta de 120 anos, não é propriamente um jovem. E ele foi fender a lenha para quê? Não havia escravos para fazer isto? Não havia servos para fazer isto? Porquê que Abraão vai fender a lenha? Os irmãos pensam, pastor, também não precisa perguntar todas as coisas do texto, algumas a gente pode passar sem prestar atenção, mas irmãos, é importante, porque estabelece um princípio bíblico que vai ser repetido muitas vezes: não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. É muito fácil oferecer o trabalho do outro, não é? É muito fácil oferecer o trabalho de outro, o sacrifício de outro. Às vezes é preciso fazer alguma coisa, a gente pensa, isto era mesmo certo para o fulano tal fazer, não é? Ou às vezes pensamos em alguma coisa para ser ofertada, não é? Olha que dava que fulano estivesse cá hoje, tem tanto dinheiro, podia dar esta oferta e ajudava bastante. Irmãos, é fácil nós darmos a oferta e o trabalho que não sejam nossos, mas não nos custa nada. Não são sacrifícios agradáveis ao Senhor. A palavra diz que o Senhor fica contente com aquele que dá com alegria, mas quando dá daquilo que lhe custa. Isto é o ensino da palavra e nós vamos vê-lo repetido muitas vezes. Uma das vezes é com o próprio Davi. Estávamos a falar sobre o templo, quando ele adquire aquela terra, aquele bocado de terra, lembram-se? E vai fazer ali um sacrifício. E o dono da eira diz assim, não, pega, faz o sacrifício à vontade. Ele era o rei, não? Fica à vontade, usa o que tu quiseres. E ele diz, não, aqui vou-te pagar tudo o que merece. Ainda pagou mais do que aquilo que estava estabelecido. Porquê? Não vou oferecer um sacrifício ao meu Deus que não custe nada. Fulano, vai lá cortar ali a lenha. Não, era lenha para o sacrifício. Era um sacrifício para o Senhor. Ele não pode simplesmente mandar que outro o faça. Ele mesmo toma a iniciativa de cortar a lenha para ser transportada para o lugar designado. E diz o texto que ele levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Lembramos, irmãos, que Deus diz, quando dá a ordem, ao lugar que eu vou-te mostrar. Mas Abraão já estava acostumado com isto, não é? Desde o princípio do chamado, o Senhor não tinha dado o mapa completo e tinha dito, vai que eu mostro-te. Vai que eu mostro-te.
Quando tu chegares no lugar, e nós achamos o GPS uma coisa muito moderna, não é? Já naquele tempo o Senhor tinha GPS e ia dizer, chegou ao seu destino. Mas enquanto não chegasse, o Senhor não dava a ordem. Portanto, agora vai e eu vou-te mostrar o lugar aonde tu deves ir. E diz o versículo 4 que ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. É uma nota curiosa que deve nos lembrar várias vezes este texto, porque nós, como cristãos, olhamos para este texto com a sua semelhança ao Senhor Jesus e apontando para Cristo. E, portanto, é curioso aqui nós pensamos que é ao terceiro dia, porque o terceiro dia para nós é um dia significativo, não é? Nós somos o povo do terceiro dia, porque o terceiro dia é o dia da vitória, não é? O terceiro dia é o dia da ressurreição. O terceiro dia é o dia do túmulo vazio. Ao terceiro dia, ele levanta a cabeça e vê. Irmãos, isto é muito importante, porque todo este capítulo está baseado no verbo ver, na ideia de ver. Porque a própria tradução da palavra que nós vamos guardar, espero que os irmãos guardem, como Deus proverá, na verdade está baseada no verbo ver. Deus há de ver. Isto é que está no original. Deus há de ver o que é preciso. Nós traduzimos por Deus proverá. Mas vejam, proverá. Verá antecipadamente, certo? Deus vai ver antecipadamente o que vai ser preciso e por isso nós vamos ter, porque Deus vai ver. E Abraão vai ter esta experiência. Aqui ele vai ver. Depois, quando ele chegar ao topo da montanha, ele não está a ver. Mas de repente ele vai ver outra vez a solução de Deus. E é por isso que este capítulo, esta história, está baseada nesta ideia. Ele proverá. O Senhor vai ver antecipadamente aquilo que vai acontecer. Muito bem. Obedeceu. Chegou até ali. Agora está na hora de subir o monte. Até aqui ainda estava lá na frente. Até aqui ainda podia dizer, olha, ainda estamos no caminho, pode ser que Deus mude de ideia. Primeiro dia, segundo, mas ao terceiro dia, o Senhor disse, chegou ao seu destino. Agora é preciso subir na montanha e sacrificar o filho. E aí? Ele vai ter a coragem de ir até ao fim? Os irmãos sabem que ele vai ter. Mas nós só vamos ver na semana que vem. Se chegarmos lá. Seus irmãos, que a gente não tem pressa. Queremos é tirar a riqueza que este texto tem, porque ele é realmente e de facto muito rico para nós. Vamos guardar esta ideia. O Senhor não tenta a ninguém, o Senhor prova. E a provação é-nos dada para nós ficarmos mais fortes. Ele sabe a medida com que pode nos provar. E por isso a provação deve ser valorizada no sentido de que o Senhor nos dará a capacidade de vencê-la e ficarmos mais fortes.